Olá, estudante! Eu sou o professor Marlon de Matemática e, galerinha, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje resolveremos situações-problema por meio das operações de multiplicação e divisão. Bora lá? Galerinha, quando multiplicamos dois números, estamos realizando uma soma de parcelas iguais. Observe o seguinte exemplo. 4 vezes 5 é igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20. Observem que obtemos o resultado dessa multiplicação ao somar a parcela 5 4 vezes. Vamos aprender também a ideia de divisão, que é repartir uma quantidade em partes iguais. Dividiremos o número 20 por 5. Observe, 20 dividido por 5 vai ter o resultado 4, uma vez que 4 vezes 5 é igual a 20. E na nossa subtração, nós vamos ter 20 menos 20 e o resto vai ser 0. Observem que o número 20 pode ser repartido em 5 parcelas com 4 unidades cada. Agora que entendemos sobre a multiplicação e divisão, vamos dar uma olhada em outras ideias da multiplicação e divisão que podem aparecer no nosso dia a dia. Iniciaremos com a multiplicação comparativa. Ela ocorre quando utilizamos a multiplicação para comparar quantidades, ou seja, para descobrir o quanto maior ou menor uma quantidade é em relação a outra. Vamos ver um exemplo. Jorge tem 10 carrinhos e seu primo Guilherme tem 4 vezes a quantidade de carrinho de Jorge. Qual é a quantidade de carrinhos que Guilherme tem? Para resolvermos essa questão, precisamos entender que, se Jorge tem 10 carrinhos e Guilherme tem 4 vezes mais, então vamos fazer a seguinte conta. 4 vezes 10. Então, 4 vezes 0 é 0 e 4 vezes 1 é 4, gerando o número 40. Portanto, Guilherme tem 40 carrinhos. Galerinha, prestem muita atenção, pois na multiplicação comparativa podemos usar termos para representar uma multiplicação por números naturais. Observem a seguinte tabelinha. O dobro multiplicamos por 2, o triplo multiplicamos por 3, o quádruplo multiplicamos por 4 e assim por diante. Voltando ao nosso exemplo anterior, Guilherme tem o quádruplo de carrinhos que o seu primo Jorge. Agora, para deixar nossa aula ainda mais legal, vamos aprender sobre a proporcionalidade. Utilizamos a proporcionalidade em diversas situações do dia a dia. Quando dois valores estão relacionados, a multiplicação e divisão ajudam a descobrir quanto um deles vai aumentar ou diminuir, respectivamente, se o outro mudar. Por exemplo, um carro gasta 1 litro de gasolina para percorrer 11 quilômetros. Se o mesmo carro gastou 3 litros de gasolina, então quantos quilômetros o carro percorreu? Para resolvermos essa questão, relacionamos o litro de gasolina com a quantidade de quilômetros que o carro percorre. Sendo assim, teremos a seguinte relação. Galerinha, notem que a quantidade de litros que o carro gastou foi multiplicada por 3. Então, devemos multiplicar a quantidade de quilômetros percorridos por 3. Então, teremos 11 vezes 3, que é igual a 33. Portanto, o carro percorreu 33 quilômetros com 3 litros de gasolina. Calma que ainda não acabou, porque ainda temos a proporcionalidade com a divisão. Observe outro exemplo. Em uma escola, 24 lápis serão distribuídos para 6 estudantes. Então, quantos lápis 3 estudantes receberão juntos? Eu sei que esse exemplo parece ser mais difícil, mas só parece. Para resolvermos essa questão, relacionamos a quantidade de lápis a serem distribuídos com a quantidade de estudantes que irão recebê-los. Assim, teremos o esquema que aparece aí na sua tela. Galerinha, observem que o número de estudantes foi reduzido pela metade, ou seja, de 6 para 3. Assim,
para descobrir quantos lápis esses 3 estudantes irão receber juntos, também dividimos a quantidade total de lápis por 2. Assim temos 24 dividido por 2, que é igual a 12. Portanto, os 3 estudantes receberão juntos 12 lápis. E aí, galerinha? Tranquilinho, né? Pessoal, agora se liguem, pois também podemos utilizar os conceitos de multiplicação e divisão através da configuração retangular. A configuração retangular ajuda a entender que, na multiplicação, contamos o total organizado em linhas e colunas e, na divisão, dividimos o total entre as linhas ou colunas. Se liga nesse exemplo aqui. Imagine que você tem uma caixa de bombons como essa que está aparecendo aí na sua telinha. Para encontrarmos a quantidade total de bombons da caixa, podemos contar de um por um, certo? Mas isso levaria muito tempo. Então, podemos multiplicar a quantidade de fileiras de bombons, que são 3, pela quantidade de bombons em cada fileira, que são 4. Teremos então 3 vezes 4, que é igual a 12. Portanto, nessa caixa tem 12 bombons. Observe outra situação. Em uma sala de aula, havia 35 cadeiras. Sabendo que as cadeiras estavam organizadas em 5 fileiras, quantas cadeiras há em cada fileira? Para resolvermos essa situação, podemos utilizar a divisão para determinar o número de cadeiras em cada fileira. Dividiremos o total de cadeiras, que é 35, pelo número de fileiras que há nessa sala de aula, que é 5. Logo, vamos ter 35 dividido por 5. E o número que multiplica 5 e dá 35 é o 7. Logo, 7 vezes 5 é igual a 35 e não tem resto. Logo, o nosso número é 7. Portanto, cada fileira possui 7 cadeiras. Tudo certinho até aqui? Vamos para o último, mas não menos importante conceito de multiplicação, a ideia combinatória. A ideia combinatória ajuda a descobrir todas as combinações possíveis multiplicando o número de opções de cada grupo. Vamos entender isso com a seguinte situação. Em uma sorveteria, há 2 sabores de sorvete, morango e chocolate, e 3 tipos de cobertura, calda de morango, calda de chocolate e calda de caramelo. De quantas maneiras diferentes é possível montar um sorvete com cobertura? Para resolvermos essa situação, precisamos notar que há 2 possibilidades para sabor de sorvete, que é o morango e o chocolate, e 3 possibilidades de cobertura, que é a calda de morango, a calda de chocolate e a calda de caramelo. Sendo assim, para determinar a quantidade de maneiras diferentes que é possível montar um sorvete, podemos multiplicar a quantidade de sabores pela quantidade de cobertura. Vamos ter, então, 2 vezes 3, que é igual a 6. Portanto, é possível montar um sorvete com cobertura de 6 maneiras diferentes. Olha que bacana! Agora que já vimos tudo isso, que tal chamarmos o professor com a cabeleira mais elegante da matemática? Vem ajudar a gente, carequinha! E sabe quem é que vai ajudar agora a deixar tudo chuchu beleza? É a nossa questão modelo! Pimpolho, vem pra cá, porque o César realizou a manutenção de seu carro e teve que trocar os 4 pneus do carro. Poxa, hein, César? E aí ele gastou ao total R$720. Mas, ó, o que a questão quer saber é o seguinte: quanto é que ele gastou em 2 pneus do carro? Vamos descobrir? Bom, aí nós temos a alternativa A, B, C e D. Vamos lá? Pimpolhos, primeiramente, ó, respira aí. Por quê? Porque para resolvermos essa questão, relacionamos a quantidade de pneus com o preço que César gastou. Isso mesmo. E aí vamos fazer isso dentro de uma tabelinha bem bonitinha aqui, ó. Vou colocar aqui a quantidade e aqui o preço. Se ele gastou 4 pneus e pagou 720, quanto é que ele vai pagar por 2 pneus? Coloca 2 aqui e aqui uma interrogação. Perceba que o problema solicita o preço só de 2 pneus. Vamos lá, então? Então vamos lá, Pimpolhos. Dividir 720 por 2. Bom, eu pego 7 e divido por 2. Através da nossa amiga tabuada, eu sei que não tem nenhum número que eu multiplico por 2 que dê 7. Mas eu tenho um número, Pimpolho, que chega bem próximo. Que número é esse? 3. Por
Porque 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6, 1. Agora eu pego esse 2 e desço. Tem um 12. Agora eu fiquei grande. Porque tem um número que eu multiplico por 2 e dá 12. Que número é esse? 6. 6 vezes 2, 12. Agora eu pego esse 0 e desço. E aí? Que número eu multiplico por 2 que dá 0? É o próprio 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 0 é 0. Eita, que é 0 que apareceu aí, hein? Portanto, o preço de 2 pneus é igual a R$360. Logo, a alternativa correta é a letra A. Isso mesmo, Pimpolho! Pimpolhos, agora vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos até aqui. Isso mesmo! Vamos praticar! Vamos juntos! E aí, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma dica É Mais Show. E para resolver problemas de multiplicação e divisão, a primeira coisa que você vai fazer é identificar a situação. Use a multiplicação comparativa quando um valor for múltiplo do outro. A proporcionalidade ajuda quando duas grandezas variam juntas. A configuração retangular facilita a organização dos elementos em linhas e colunas. Já a combinatória é útil para contar combinações possíveis. Leia o problema com atenção e escolha a operação que melhor se encaixa. Siga essa dica e até a próxima! Pimpolhos, levanta a mão aí, quem sabe jogar damas. Não é legal? Eu gosto de jogar damas sim, quem sabe um dia a gente marca um desafio. Mas ó, sabe qual é o desafio de hoje? É resolver essa questão aqui, ó. No jogo de damas, o tabuleiro possui um total de 64 casas, entre brancas e pretas. Sabendo que no tabuleiro temos 8 fileiras, quantas casas tem em cada uma das fileiras, Pimpolhos? Será que é a letra A? Será que é a letra B? Ou a C? Ou a D? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou ali ver se tem algum jogo de damas, porque me deu vontade de jogar. Mas ó, enquanto eu procuro, vocês resolvem essa questão que eu volto já. Mas não é pra gente jogar dama, é pra gente saber qual é a alternativa verdadeira. Pimpolho, voltei com a notícia boa e uma ruim. A ruim é que eu não achei jogo de damas, mas a boa é que a matemática vai nos ajudar a resolver essa questão, E para resolvermos essa situação, usamos a divisão para determinar o número de casas que cada fileira do tabuleiro possui. Dividindo o total de casas, são quantas? 64, pelo número de fileiras. Quem lembra? Isso, 8, Então eu vou dividir 64 por 8. E aí? Aí eu uso a tabuada, que ela está sempre nos ajudando. A tabuada diz que 64 dividido por 8 dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. Portanto, cada fileira do tabuleiro possui 8 casas. Logo, a alternativa correta é a letra... Dá um grito. Pimpolhos, um grito mais alto, no 3. 1, 2, 3. Letra C. Isso mesmo, marca a letra C para mim. Pimpolhos, o nosso guarda-roupa tem que estar sempre organizado. É ou não é verdade? É sim, Pimpolho. É importante organizar o nosso quarto, a nossa casa. Isso foi o que o Joaquim fez, O seu Joaquim estava organizando o seu guarda-roupa e percebeu
que ele tinha 18 camisas, anota aí, 9 bermudas, anota também, pimpolhos, e 5 sapatos, ó, anota também. E aí, de quantas maneiras diferentes seu Joaquim pode se vestir utilizando essas quantidades de roupas e sapatos? E aí, será que a letra A sempre aí chegou primeiro, já chegou falando? Ou a letra B? Chegou depois. Ou a C? Ou a letra atrasada, a letra D? Vamos descobrir? Vamos lá? Ó, faz o seguinte, eu vou ali organizar, mas não é meu guarda-roupa. Vou organizar meu cabelo e volto já pra gente descobrir qual é a letra correta. Opa, pimpolho! Para resolvermos essa questão, devemos notar que seu Joaquim possui 18 possibilidades de camisas, 9 possibilidades de bermudas e 5 possibilidades de sapatos. Sendo assim, para determinar a quantidade de maneiras diferentes que ele pode se vestir, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar a quantidade de camisas por quantidade de bermudas e quantidade de sapatos. Multiplicando a quantidade de camisas pela quantidade de bermudas, para começar, fica o seguinte, ó, 18 vezes 9. Bom, vamos multiplicar 18 vezes 9? Vamos lá. Então, o primeiro pegar e multiplicar o 9 vezes 8. E aí eu chamo minha amiga Tabuada e ela me diz que 9 vezes 8 é 72. Eu coloco o 2 aqui quietinho aí, deixa ele bonitinho aí. E pego 7 e coloco na outra ordem. E agora eu multiplico. 9 vezes 1, 9 mais 7, 16. Aí daí, ó, 162. Agora, multiplicando o resultado pela quantidade de sapatos, quantos sapatos ele tinha, o seu Joaquim? 5. Agora vamos lá. 5 vezes 2, 10. Deixa o 0 quietinho aí, pimpolho. Coloco 1 lá na outra ordem. E aí? 6 vezes 5, ou 5 vezes 6, dá? Isso, dá 30. Mais 1, 31, pimpolho. Deixa um quietinho aí e o 3 na outra ordem. Agora, para finalizar, eu pego 5 e vou multiplicar por 1. Mas aí é simples, mas não? 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 810, pimpolho. Portanto, o seu Joaquim pode se vestir de 810 maneiras. É muita forma diferente. Com a quantidade de roupas e sapatos que ele possui. Já pensou? É mais de um ano se vestindo. Pimpolho, sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra A. Marca a letra A para mim aí. Ô, Pimpolho, vem pra cá e vamos se divertir com a matemática, ó. Foco na telinha e olho aqui no carequinha. Sabe por quê? A Maria, isso, e a Rafaela estavam contando a quantidade de brincos que cada um possui. Olha aí. E ao finalizar a contagem, Maria tinha um total de 6 brincos. Já a Rafaela, ela possuía o dobro dessa quantidade, subtraindo de 5. Olha aí que legal, hein? E aí, qual é a quantidade de brincos de Rafaela? E aí, Pimpolho, será que é a letra A ou a letra B? Mas pode ser a letra C, Pimpolho. E até ali atrasada, a letra D.
uma delas está falando a verdade. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou ali, mas volto já. Aí vocês me contam, tá? Qual o valor correto, qual alternativa é a correta. Volto já. Ó, voltei tão rápido que não deu nem tempo de pentear o cabelo, Pimpolho. E voltei para resolver a questão. Mas para isso, ó, para resolvermos essa questão, precisamos entender. Entender o quê? Que o dobro de um número subtraído de 5 é o mesmo que multiplicar esse número por 2. E logo em seguida, subtrair o resultado por 5. Olha que legal, mas bacana. É docinho, docinho, igual açúcar no mamão. Sendo assim, Pimpolho, precisamos obter o dobro da quantidade de brincos que Maria possuía. Aí depois disso, eu vou subtrair o resultado por 5. Beleza, então? Vamos lá. Quantos brincos Maria possuía? Lembra aí? 6, isso. E quanto é o dobro dessa quantidade? É só multiplicar por 2. 6 vezes 2, a nossa amiga Taboada está falando no meu ouvido. É 12. E agora? Agora, subtraindo esse resultado por 5, eu tenho 12 menos 5. 12 menos 5, a Taboada também está me falando aqui no outro ouvido. Ela está me dizendo que é 7. Portanto, Rafaela possui 7 brincos. Então, a alternativa correta é aquela que chegou por último, atrasado. É a letra D, Pimpolho. Marca a letra D para mim. Foi tão divertido, né? Que nem percebemos. É isso aí, ó. E eu vou aguardar vocês para a nossa próxima diversão, porque a matemática, ela é divertida e nos ajuda no dia a dia. Até lá, hein? Fui!